Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, hoje é quinta-feira, 27 de março de 2025 e começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. Hoje a gente começa falando de mais oportunidades no mercado de trabalho. O número de empregos formais no setor privado cresceu 4% em 2024. Os dados foram da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS. José Carlos Andrade tem os detalhes. O Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, divulgou os dados parciais da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS. Segundo o documento, o setor privado encerrou 2024 com mais de 46,2 milhões de empregos formais. O número representa um crescimento de 4% em relação a 2023, com quase 1.800.000 novos vínculos. Os setores que mais geraram empregos foram serviços de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, que somaram 530.000 novas vagas. Indústria, com 318.000 novas contratações, administração pública, educação, saúde e assistência, com quase 217.000 postos de trabalho, apareceram logo em seguida. A região Sudeste concentrou mais da metade dos empregos formais, mas o maior crescimento em percentual ocorreu no Norte e no Nordeste. Entre os estados, o Amapá liderou o avanço percentual com quase 10% a mais de vínculos. A remuneração média nacional ficou em torno de R$ 3.700, com a indústria registrando o maior valor de quase R$ 4.400. Os dados completos da RAIS 2024 estão disponíveis no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Da agência Rádio Gov, em Brasília, José Carlos Andrade. O presidente Lula já está no Vietnã, onde cumpre a agenda oficial na sexta e no sábado. Ele chegou à capital, Hanoi, pouco antes das 6 da manhã de hoje, pelo horário de Brasília, quase 4 horas da tarde pelo horário local. Mas antes de deixar o Japão, o presidente deu uma entrevista coletiva e fez um balanço positivo da viagem. Um dos assuntos foi a expectativa da abertura do mercado japonês para carne do Brasil. Lula acredita que seja ainda este ano, durante a presidência do Brasil no Mercosul. Vamos ouvir. Eu, como presidente do Brasil, eu vou assumir a presidência do Mercosul no segundo semestre. E se depender de mim, vai acontecer o que aconteceu no acordo com a União Europeia. Nós vamos trabalhar para que haja um acordo do Mercosul com o Japão. É bom para os países do Mercosul e será bom para o Japão. O que eu ouvi do primeiro-ministro é que ele vai, o mais rápido possível, mandar os especialistas dele para analisar, o rebanho brasileiro e depois vamos ver se eles vão tomar a decisão. O dado concreto é que nós vendemos uma carne de muita qualidade e a carne mais barata de todos os países. Jornalistas japoneses também perguntaram ao presidente sobre a taxação norte-americana sobre o aço e alumínio, medida que impactou vários países, inclusive o Brasil. Lula reforçou as medidas que o país vai tomar em relação a isso. Nós temos duas decisões a fazer. Uma é recorrer na Organização Mundial do Comércio, que nós vamos recorrer, e a outra é a gente sobretaxar os produtos americanos que nós importamos. É colocar em prática a lei da reciprocidade. Não dá para a gente ficar quieto, achando que só eles têm razão e que só eles podem taxar os dois produtos. Eu, sinceramente, estou muito preocupado com o comportamento do governo americano, com essa taxação de todos os produtos de todos os países, E estou preocupado porque, no fundo, o livre comércio é que está sendo prejudicado.
Estou preocupado porque o multilateralismo está sendo derrotado. Estou preocupado porque o presidente americano não é xerife do mundo. Ele é apenas presidente dos Estados Unidos. O presidente também voltou a afirmar que a COP30 em Belém do Pará será a melhor já vista na história das conferências. Roda mais esse trechinho pra gente aí, Zé. E nós vamos fazer a melhor COP. Nós não queremos uma COP em que seja um festival de pessoas andando para lá e para cá, como se fosse um shopping de produtos, climáticos, produtos ambientais, em que todo mundo compra o que quiser, vende o que quiser, sem ninguém ter responsabilidade. O que nós queremos é fazer uma COP com muita seriedade, com muita discussão e com muita serenidade, para que a gente possa tirar da COP30 decisões que possam ser cumpridas e que a sociedade possa acreditar que os governantes do planeta Terra estarão levando a sério a necessidade de assumir compromissos para que o planeta não aqueça mais de 1,5 graus. E, paralelamente à agenda do presidente no Japão, a comitiva de ministros também teve encontros e apresentou os resultados da visita. Um deles foi a ampliação da cooperação entre os dois países na área educacional. Um memorando foi assinado para destacar o diálogo político em educação e pesquisa. Vamos saber mais no Boletim MEC de hoje. Olá, eu sou Patrícia Gripe e você está ouvindo o Boletim MEC. Para promover o intercâmbio no campo da educação e atividades de cooperação na educação básica, ensino superior e pesquisa, o MEC e o Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão assinaram nesta quarta-feira, 26 de março, memorando de cooperação. O documento destaca a importância da educação e do desenvolvimento de recursos humanos para o progresso dos dois países, bem como a importância da cooperação internacional e do diálogo político em educação e pesquisa. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, haverá ainda cooperação e intercâmbio de informações sobre os seus respectivos sistemas e políticas educacionais. Possibilitar que temas importantes, pautas de ambos os países possam ter prioridade no debate, nas discussões e nos encaminhamentos. Tivemos já algumas reuniões importantes nesses primeiros dias da missão, com representantes das escolas brasileiras aqui no Japão. Nesta quarta-feira, o presidente Lula e o ministro Camilo Santana também se reuniram com representantes sindicais brasileiros e japoneses, incluindo professores e pesquisadores, além de empresários. A comitiva também participou do Fórum Econômico Brasil-Japão, com anúncios comerciais e importantes para o Brasil. São pautas importantes aqui que nós estamos cumprindo nessa missão, além das relações comerciais, climáticas que o presidente Lula tem discutido com os setores, não só com o imperador, mas também com o primeiro-ministro. Acompanhe nossas notícias nas redes sociais e no site www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Já na área de ciência e tecnologia, também foi assinado o memorando de cooperação com o Japão. O documento amplia a parceria bilateral estratégica entre os dois países em transformação digital, bioeconomia, ciências climáticas e energias limpas. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, fez um balanço da passagem por Tóquio. Mariana Leite tem os detalhes no Minuto Ciência. Minuto Ciência. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou nesta quarta-feira de uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com representantes da Associação de Pesquisadores Brasileiros no Japão. Os ministros da Educação, Camilo Santana, e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, também participaram. O encontro, que ocorreu em Tóquio, capital japonesa, teve como objetivo acolher demandas da comunidade e buscar ampliar as parcerias com instituições brasileiras, como detalhou a ministra do MCTI, Luciana Santos, que também fez um balanço da reunião. A reunião que o presidente Lula teve comigo, com o ministro Camilo Santana e a ministra Marina, junto aos pesquisadores e pesquisadoras brasileiros que estão aqui no Japão, foi de excelente qualidade.
Nós pudemos ouvir as inquietações, as reivindicações, a necessidade de cada vez mais intensificar o diálogo com nossa inteligência, com os nossos cérebros, que estão fora do país, e muitos deles querem voltar ao Brasil. Para a ministra Luciana Santos, o desejo de pesquisadores brasileiros de retornar ao país está alinhado ao Programa de Repatriação de Talentos Conhecimento Brasil, lançado pelo MCTI em 2024, com a execução do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Lançamos esse programa o ano passado e é um caso de sucesso. 2.500 pessoas se candidataram ou para voltar ao Brasil ou para fazer pesquisa em rede, contribuindo com desafios brasileiros. Então foi uma excelente, produtiva reunião. Estamos trabalhando para acolher a inteligência brasileira em toda parte do mundo. A ministra Luciana Santos acompanha o presidente Lula integrando a comitiva ao país asiático. Nesta quinta-feira, a missão presidencial, da qual a titular do MCTI faz parte, segue para o Vietnã. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. E o ministro ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, esteve no Japão e segue acompanhando o presidente Lula na viagem ao Oriente. Mais informações no Conexão Energia. Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. No Japão, com o presidente Lula, o ministro Alexandre Silveira destacou a liderança do Brasil na corrida pela transição energética mundial, tanto pela matriz elétrica limpa, quanto pelas políticas de descarbonização nos setores de mobilidade e transporte. O Japão decidiu que utilizará 10% de etanol até 2030 na composição de seus combustíveis e, para isso, importará o insumo do Brasil. Para Silveira, essa é uma grande vitória do presidente Lula na missão. O país oriental é um importante parceiro e, de acordo com Silveira, tem iniciativas nas áreas de energia que se alinham com o Brasil. Para ele, a abertura do mercado de etanol no país é crucial para a indústria nacional. Alexandre Silveira segue ainda com o presidente Lula para o Vietnã para uma nova rodada de agendas oficiais. Mais de 60 instituições da sociedade civil, entre universidades, associações, Instituto de Educação e ONGs, foram selecionadas pelo Ministério de Minas e Energia para compor o plenário do Fórum Nacional de Transição Energética para o período 2025-2026. Os trabalhos envolvem temas como petróleo e gás, biocombustíveis e transportes, minerais, mudanças climáticas e transição energética. O fórum deverá apresentar anualmente uma carta de recomendações ao Conselho Nacional de Política Energética, contendo propostas alinhadas a uma transição energética justa, inclusiva e que contemple as necessidades de uma sociedade sustentável. Além do MME, o Comitê Executivo do Fórum Nacional de Transição Energética conta com a participação dos Ministérios do Meio Ambiente, Mudança do Clima e das Relações Exteriores, além da Casa Civil e da Secretaria-Geral da Presidência da República. A lista com todas as instituições selecionadas você encontra no site do MME. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Do Japão para o Brasil, vamos falar agora da ampliação de frota do SAMU. Hoje, aqui em Brasília, o Ministério da Saúde entregou mais 156 novas ambulâncias, que vão atender 114 cidades em 15 estados. José Carlos Andrade tem os detalhes.
O Ministério da Saúde entregou 156 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, SAMU 192, para ampliar a frota em 114 municípios de 15 estados. O evento aconteceu em Brasília e contou com as presenças do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A iniciativa vai beneficiar mais de 2 milhões de brasileiros. A ação tem como objetivo diminuir o tempo de espera em casos de urgência e emergência. Ao todo, 94 cidades vão receber uma ambulância pela primeira vez. Nos últimos 2 anos, mais de 6 milhões de pessoas passaram a ter acesso ao atendimento de urgência. O SAMU 192 chega a quase 90% da população em todo o país. Atualmente, o serviço conta com mais de 4 mil veículos em circulação e atende cerca de 190 milhões de brasileiros. O Ministério da Saúde trabalha para universalizar o SAMU 192 até o fim de 2026. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E um assunto federal agora que interessa a todos nós, a inflação. Segundo o IPCA 15, divulgado hoje pelo IBGE, a inflação desacelerou, mas os alimentos e transportes ainda pressionam o índice. Ovos, tomate e combustíveis estão entre os itens que mais impactam os preços ao consumidor. Lucília Araújo. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, considerado a prévia da inflação oficial, ficou em 0,64% em março, desacelerando em relação a fevereiro. No acumulado de 12 meses, o índice atinge 5,26%, enquanto o IPCA-E, que é o IPCA 15 acumulado trimestralmente, ficou em 1,99% para o período de janeiro a março. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, dia 27, pelo IBGE. Os principais responsáveis pela alta foram alimentação e bebidas e transportes, que juntos responderam por 2/3 do índice do mês. No setor alimentício, o gasto com supermercados acelerou, puxado pelo aumento nos preços do ovo de galinha, tomate e café moído. Já os combustíveis subiram 1,88%, com destaque de alta para o óleo diesel e a gasolina. O grupo Habitação desacelerou para 0,37%, após o impacto da energia elétrica em fevereiro, enquanto outras categorias, como despesas pessoais e saúde, também registraram avanços. Entre as regiões, Curitiba teve a maior variação, devido ao aumento da gasolina e do etanol, enquanto Fortaleza registrou o menor índice, influenciado pela queda na energia elétrica e nos combustíveis. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Outro assunto federal agora e muito sério, hein? O governo federal lançou uma iniciativa para combater o racismo no esporte. Uma frase da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, nos chamou a atenção. Ela disse o seguinte: o racismo no esporte é um reflexo do racismo sistêmico presente na sociedade. E enfrentar isso é uma urgência. Então vamos saber mais sobre essa iniciativa com Lademir Filipim. O Ministério do Esporte e o Ministério da Igualdade Racial firmaram nesta quarta-feira, dia 26, um acordo de cooperação técnica para intensificar o combate ao racismo no esporte em todo o país. A parceria prevê uma série de ações para conscientização, formação e monitoramento da discriminação racial no ambiente esportivo, abrangendo desde atletas a torcedores até entidades esportivas. Entre as principais iniciativas previstas no acordo estão a criação de um selo e prêmio para entidades esportivas antirracistas, a realização de campanhas educativas em eventos esportivos e a mobilização de torcidas organizadas para ações unificadas contra o racismo. Além disso, será desenvolvida uma plataforma digital para monitoramento e análise de dados sobre discriminação racial no setor. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. E o Rio Grande do Sul aderiu à política federal que garante vagas de trabalho para mulheres em situação de violência. Claudimário Carvalho volta com essas informações.
O Rio Grande do Sul aderiu à política de cotas para mulheres em situação de violência doméstica nas contratações públicas. A medida assegura que 8% das vagas em contratos terceirizados de órgãos federais no estado sejam destinadas a mulheres acompanhadas pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. A iniciativa, regulamentada pelo Decreto 11.430 de 2023, busca promover a inclusão socioeconômica e fortalecer a autonomia dessas mulheres. O Ministério da Gestão e da Inovação, responsável pela política, já firmou acordos semelhantes com outros 13 estados. Para garantir a implementação, o governo federal informa que oferece capacitação a gestores e fiscais de contratos, além de contar com a atuação de organismos de políticas para mulheres. A política de cotas já recebeu reconhecimento nacional e venceu o concurso de inovação do setor público 2024 na categoria de melhor iniciativa do Executivo Federal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Mais de 220 refugiados do Afeganistão vão contar com a acolhida humanitária, graças a um novo acordo firmado entre o governo federal e organizações da sociedade civil. Vamos saber mais com Lucília Araújo. O Brasil assinou um segundo acordo de acolhida humanitária para receber 224 afegãos em situação de vulnerabilidade por meio de patrocínio comunitário. A parceria foi firmada entre o Ministério da Justiça e organizações da sociedade civil. Vão ser oferecidos serviços básicos e apoio à adaptação dos refugiados. Com esse novo acordo, o país passa a receber um total de 724 afegãos. O primeiro acordo, assinado em fevereiro, prevê a chegada de 500 refugiados a partir de abril. Segundo o governo federal, o modelo de patrocínio comunitário permite que organizações da sociedade civil captem recursos privados para viabilizar a acolhida sem transferência de verbas públicas. Essa nova parceria vai oferecer um programa de acolhimento em 12 meses, com suporte antes da viagem, hospedagem em abrigos e apoio socioeconômico, como cursos de português, capacitação profissional e encaminhamento ao mercado de trabalho. Os beneficiários também vão ser orientados sobre o acesso ao Sistema Único de Saúde, aos Centros de Referência de Assistência Social e ao Bolsa Família. Conforme informações do Ministério da Justiça, o edital para novas organizações interessadas no programa segue aberto, com 8 entidades já em fase avançada de análise para participação. Acesse mais informações em gov.br/MJ. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. E agora vamos falar de rádio, que é a nossa praia, né? O Ministério das Comunicações autorizou a operação de rádios educativas em 3 estados. José Carlos Andrade. O Ministério das Comunicações autorizou a Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a operar rádios educativas em Delmiro Gouveia, Alagoas, Dourados, Mato Grosso do Sul, Itabaiana, Sergipe e Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Em dezembro do ano passado, a pasta lançou o Plano Nacional de Outorgas, PNO, de rádios educativas, que vai nortear, nos próximos 2 anos, a concessão de autorizações de emissoras em todo o país. O objetivo é estabelecer o cronograma de lançamento dos editais de seleção para entidades, universidades e fundações interessadas em operar o serviço de radiodifusão educativa no país até 2026. Segundo o documento, há previsão de avaliar pedidos de operação em 1.036 municípios brasileiros em todos os estados, desde que haja viabilidade de canal em todas as localidades solicitadas. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E o Ministério das Comunicações também autorizou retransmissões de canais digitais de TV em mais 12 cidades de 5 estados: Pará, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Para saber quais são as cidades, acesse gov.br/mcom. E a gente costuma ver vídeos do Japão com delivery por drones e coisas do tipo, né? Mas olha só que bacana, essa tecnologia está chegando aqui no Brasil. Os Correios fizeram a primeira entrega por drone em Curitiba, Paraná. Claudimário Carvalho tem mais informações.
Os Correios realizaram nesta quarta-feira, 26, a primeira entrega por drone da história da estatal no Brasil. A encomenda simbólica foi entregue no Smart City Expo Curitiba, evento voltado ao desenvolvimento de cidades inteligentes. A ação faz parte de um projeto para criar aerovias de entrega por drones na capital paranaense. A iniciativa é desenvolvida pela ATEC, empresa da Embraer especializada em controle de voo. Os Correios e a empresa fabricante de drones participam dos testes para avaliar a viabilidade do sistema. O drone utilizado suporta até 35 quilos e opera com tecnologia 100% nacional. A entrega seguiu as normas da Agência Nacional de Aviação Civil, utilizando o sistema BVLOS, que permite voos sem contato visual direto do operador. O projeto ainda vai passar por diversas fases antes da implementação definitiva, o que inclui aprovação de órgãos reguladores e definição das rotas seguras para os drones. A parceria com os Correios garante suporte logístico e amplia a possibilidade para um novo modelo de entregas no Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Agora uma novidade lançada pelo governo federal em parceria com o Instituto Maurício de Souza, que promete aproximar as gerações. É o gibi da Turma da Mônica com uma história especial sobre intergeracionalidade. Segura essa palavra aí, intergeracionalidade. É sobre o respeito aos idosos e o combate a atitudes de etarismo. Quem conta pra gente é Lucília Araújo. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e o Instituto Maurício de Souza lançaram nesta quarta-feira, dia 26, um gibi inédito da Turma da Mônica sobre a relação entre diferentes gerações. A história, protagonizada por Chabel e a avó, Dona Xepa, busca sensibilizar crianças e adolescentes sobre o respeito às pessoas idosas e o combate à discriminação etária. O evento de lançamento ocorreu em Brasília e contou com a presença da ministra Macaé Evaristo, além de alunos, professores e idosos da comunidade local. A publicação, disponível em versões impressa e digital e em português e espanhol, busca estimular o diálogo entre diferentes gerações e incentivar uma cultura de valorização do envelhecimento. Na trama, Chabel e Dona Xepa embarcam em uma jornada de aprendizado sobre o envelhecimento, enfrentando desafios geracionais e preconceitos. O gibi mostra como estereótipos sobre a velhice impactam a dignidade e a saúde dos idosos, trazendo reflexões importantes para o público jovem. A versão digital da revista pode ser acessada gratuitamente no site oficial do Ministério, gov.br/MDH. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país com Lademir Filipim. Roda a previsão aí, Zé. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 27 de março de 2025. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quinta-feira tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde, com os termômetros registrando mínima de 18 e máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Cuiabá, no Mato Grosso, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 26 e a máxima 35 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 65%. Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 100 a 70%. O município de Touros, no Rio Grande do Norte, festeja aniversário com tempo encoberto com pancadas e chuva isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura oscila entre 21 e 34 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Norte. Manaus, no Amazonas, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%.
Magalhães Barata, no Pará. Comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 100 a 80%. Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem tempo nublado ou a parcialmente nublado. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 90 a 50%. A cidade de Votorantim, em São Paulo, festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e nublado com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 100 a 35%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto e a temperatura mínima é de 22 e máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. União da Vitória, no Paraná, celebra aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 17 e a máxima 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 27 de março de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. É hora de aproveitar para mandar aquele abraço aí para todos os moradores das cidades que a gente ouviu que fazem aniversário hoje. Parabéns para Touros, no Rio Grande do Norte, Magalhães Barata, no Pará, Votorantim, em São Paulo e União da Vitória, no Paraná, que completam mais um ano nesta quinta-feira. Abrindo aqui o meu Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí nessas cidades. Touros, no Rio Grande do Norte, tem o apelido aí da esquina do Brasil. O município se localiza naquela área, sabe, ali onde o litoral faz uma curva? É bem ali, na esquina, ali é Touros. A fixação do primeiro marco de posse colonial da terra brasileira por Portugal ocorreu em Touros. Esse marco existe até hoje, só que ele está lá no museu em Natal, capital do Rio Grande do Norte, né? Touros produz coco, baía, banana, mamão e castanha de caju. Então, a agropecuária lá está bem amparada pelo governo federal. 3 milhões e 800 mil reais para 18 contratos de financiamento do agro, os grandes produtores, e 11 milhões e 200 mil reais para 886 agricultores familiares via contratos do PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar. Falar nisso, 42 agricultores familiares de Touros venderam diretamente para o governo federal através do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Magalhães Barata, no Pará, tem IDH baixo, 0,597. Lá tem 1.500 famílias que recebem o Bolsa Família, com benefício médio de R$ 688. Votorantim, São Paulo, potência, né? Conhecida aí como a capital do cimento. Grande parte ou quase toda a economia de Votorantim vem diretamente da venda de cimento para vários estados do Brasil. Tem IDH alto, 0,798, onde tem muita riqueza, tem desigualdade social, né? Infelizmente, ainda é essa situação do Brasil. Em Votorantim, com essa riqueza toda, tem 6.100 famílias que precisam do Bolsa Família para sobreviver. O benefício médio lá é de R$ 693. União da Vitória, no Paraná, tem IDH alto também, 0,793. Foram contratados mais de 70 milhões de reais em operações de crédito produtivo para empresas lá de União da Vitória e mais de 8 milhões de reais em 135 operações do PRONAMP. O PRONAMP é aquela linha de crédito do governo federal especial para micro e pequenas empresas. E você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. É só jogar na internet, Comunica BR. Aí você vai lá, põe o nome da sua cidade e aparece um mundo de informações para você. Você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h34.
Assunto Federal. Momento Entrevista. Tem algum agricultor ouvindo a gente aí? Tem, com certeza, né? Esse conteúdo é para você. Tá chegando ao fim o prazo para inscrição em projetos no Programa de Aquisição de Alimentos. A gente falou agora por PAA, né? Até a próxima segunda-feira, só segunda, 31 de março. Esse é um dos temas da entrevista de hoje com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Em conversa comigo e Mariana Jungmann, o ministro falou sobre o preço dos alimentos e outras medidas. Vamos ouvir. Ministro, os agricultores familiares, então, que quiserem vender os seus produtos para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, tem até o fim desse mês para se inscrever, né? Como é que funciona essa inscrição e como é que são selecionados os produtos que vão ser comprados, então, pelo governo para a chamada doação simultânea? Mariana, ali na Conab, e a Conab tem um site, e no site da Conab já está sendo feita a entrega de proposta, estão sendo feitas as entregas de proposta, e ali a Conab vai selecionar a associação ou a cooperativa de agricultoras e agricultores familiares que poderão vender os seus produtos para o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos. O valor dessa compra é de 900 milhões de reais. 900 milhões de reais nessa modalidade da compra e doação direta. O que é isso? O agricultor vende e entrega esse produto, seja numa instituição socioassistencial, numa cozinha comunitária ou num bairro onde tenha um equipamento público que trabalha com vulneráveis. Então, é para isso. Por isso, você que queira vender para o Programa de Aquisição de Alimentos, você tem até o dia 31 de março para entrar no site, fazer a sua oferta para ser selecionado, e os que forem selecionados poderão vender para o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um dos programas mais virtuosos de combate à fome e à pobreza no nosso país. E é um apoio ao agricultor muito importante, porque o agricultor tem, por 12 meses, a garantia que ele vai vender os seus produtos para o governo. Ministro, vamos falar um pouco sobre o preço dos alimentos. O governo federal abriu um crédito extraordinário essa semana para a compra de arroz pela Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que é ligada ao seu ministério. Explica para o nosso ouvinte um pouco dessa estratégia de formação de estoques públicos para ajudar aí a regular o preço. Olha, Luciano, nós, a partir desse mês, já vamos comprar arroz através dos contratos de opção. Quem está fazendo essa compra é a Conab igualmente. Ela está comprando arroz por meio dos contratos de opção que foram feitos lá atrás, definindo um preço mínimo, e muitos dos agricultores preferiram vender para a Conab, e aí nós vamos comprar já 100 mil toneladas e nós vamos comprar doravante arroz, milho e outros produtos na medida em que baixem o preço. Nós não vamos comprar na alta, nós vamos comprar com preço mais baixo, favorecendo o povo brasileiro, porque quando esses alimentos subirem de preço, nós podemos vendê-los, e favorecendo também o agricultor para que o preço não fique mais baixo do que o custo de produção. Então essa é a lógica que a Conab fará daqui para frente. Nós já temos um recurso. Nós devemos comprar 500 mil toneladas de alimentos no Brasil neste semestre. Agora, isso também estimula a produção e o abastecimento interno, né, ministro? Porque o agricultor sabe que vai ter uma garantia de preço para vender para o governo, então ele já se dispõe a produzir aquele alimento, né? Exatamente. O contrato de opção foi exatamente esse. A gente estabeleceu um preço e diz, se você chegar abaixo desse preço, a gente compra por esse preço. Então, nós já vamos comprar 100 mil toneladas pelos contratos de opção. E vamos comprar por outras modalidades outros produtos. E é importante, Mariana, porque quando aumentarem esses produtos, a Conab venderá. E quando vender, baixarão os preços desses produtos. Então, tem certos produtos no Brasil que temos que ter um cuidado especial. Quais são? O arroz, o feijão, o milho. E esse é o foco
da Conab agora para fazer estoques. Por isso que chama contrato de opção, né? O agricultor não é obrigado a vender para o governo, né? O senhor fez referência aí que os agricultores preferiram, no caso de arroz, vender para o governo. Vender para o governo. Eles fizeram a opção dizendo o seguinte: se o preço estiver abaixo do que o governo me compra, eu vendo para o governo. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora, o senhor mencionou outros alimentos aí. Além do arroz, o governo pretende formar estoque também de outros alimentos? Feijão e milho. Feijão e milho. É isso. O Ministério do Desenvolvimento Agrário lançou, junto com o BNDES e o Ministério do Meio Ambiente, um edital de 150 milhões de reais para reflorestamento em áreas rurais. Como é que vai funcionar a liberação desses recursos e no que exatamente eles podem ser empregados, ministro? Olha, Luciano, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, junto com o Ministério do Meio Ambiente e o BNDES, nós lançamos na última sexta-feira um edital de 150 milhões de reais, e esse edital será dividido em 27 lotes de 5 milhões cada lote. Quem poderá ganhar a seleção serão associações ou cooperativas com o objetivo de restauração florestal no chamado Arco do Desmatamento. Aquela região que tem muito desmatamento. Os assentamentos e os agricultores familiares que ali estiverem poderão tomar esse recurso para a restauração florestal de florestas produtivas, de espécies produtivas. Por exemplo, o açaí, o cacau, o dendê, o cupuaçu, o maracujá, a acerola, são produtos cujo preço estão lá nas alturas. O cacau está lá nas alturas. Veja aí a crise que nós estamos tendo no mundo de abastecimento de cacau. O açaí também explodiu. Então, o que nós estamos propondo? Pegar esse dinheiro através de associações e cooperativas e os agricultores, os assentados da reforma agrária, os quilombolas, os pequenos produtores poderão tomar esse dinheiro e plantar através de sistemas agroflorestais, e nesses sistemas eles poderão ter um recurso futuro muito grande, aumentando e melhorando a sua renda, e ao mesmo tempo o país vai ganhar em dois sentidos. Vai ganhar na restauração florestal na região amazônica, porque aquela floresta ela tem N finalidades, uma delas é todo o ciclo de chuvas do Brasil, ela é quem regula, e está mal regulado porque houve muito desmatamento. Agora está diminuindo o desmatamento ano a ano por uma ação do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, da ministra Marina Silva, e nós então, ao restaurar, vamos ter digamos assim, a floresta vai cumprir esse objetivo de regular o regime de chuvas, de ajudar na captura de CO2, na produção de água, mas também os agricultores terão uma renda. Assim a gente muda a lógica. Qual é a lógica? Agora a lógica será: a floresta de pé vai valer mais do que a floresta e as árvores cortadas, porque vai ter renda para o agricultor. Esse é o programa Florestas Produtivas, e quero aqui nomear como parceiras a nossa querida Marina Silva, também a Tereza Campilho e a Luiz Mercadante no BNDES, e da minha equipe destacar o papel do Moisés Savian, que foi quem construiu esse programa. Agora, ministro, para a gente encerrar, quais foram os critérios para selecionar os assentamentos, os agricultores que vão receber esses recursos? Os critérios são, em primeiro lugar, está dentro dessa região do chamado Arco do Desmatamento. O segundo critério é ser agricultor familiar, está dentro do enquadramento de agricultor familiar, ou está dentro de um assentamento da reforma agrária, ou ser um agricultor que esteja naquela vizinhança e que seja agricultor familiar e que tope fazer uma restauração florestal com florestas produtivas, e ele poderá tomar esse recurso, que é um recurso barato do Fundo Amazônia e um recurso flexível, porque tanto cooperativas como associações podem tomar. Ouvimos a entrevista com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Comunidades quilombolas estão recebendo a caravana do novo acordo do Rio Doce. A visita tem o objetivo de tirar dúvidas sobre esse acordo, que prevê o pagamento de compensações a pessoas atingidas pelo rompimento da barragem do Rio Doce, em Mariana, Minas Gerais. Mais informações com Gisele Brasil, no Direto do Planalto. Direto do Planalto. Saiba mais sobre as ações do governo. As comunidades quilombolas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, estão participando de reuniões para debater o novo acordo do Rio Doce, assinado em outubro de 2024 e homologado pelo Supremo Tribunal Federal em novembro do mesmo ano. É a caravana interministerial que vai percorrer 22 territórios, desde Mariana até a foz do Rio Doce, para dialogar com as populações atingidas pelo desastre. A primeira reunião, sob a coordenação do Ministério da Igualdade Racial, foi realizada no quilombo Santa Efigênia, que fica no município de Mariana. A presidente da Associação Quilombola Santa Efigênia, Gislene dos Santos, relata a importância da visita e espera que, com o apoio governamental e das entidades responsáveis, a busca por justiça se torne menos desgastante. Ansiávamos por esse momento há muito tempo, pois estamos lutando por justiça há anos. Sabemos que o encontro foi o início de uma jornada que não será muito fácil, mas tendo o acompanhamento das entidades responsáveis e do governo federal, poderá ser um momento um pouco menos exaustivo. E é muito importante que todo esse processo também seja feito com a participação das comunidades afetadas. Segundo o secretário de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Povos de Terreiros e Ciganos, do Ministério da Igualdade Racial, Ronaldo dos Santos, o acordo faz uma reparação com essas comunidades e vai permitir que elas se apropriem dos seus direitos. Sem dúvida nenhuma, nós temos um bom acordo firmado que colocou as comunidades quilombolas no outro patamar, do ponto de vista da reparação frente a esse desastre que é histórico. E as expectativas do Ministério da Igualdade Racial é que realmente as comunidades se apropriem dos seus direitos, se apropriem dos termos desse acordo e para que assim, através do controle social, juntos possamos fazer valer o direito das populações, o direito dos povos e que realmente esse novo acordo proporcione mudança na qualidade de vida e na perspectiva de futuro de cada comunidade quilombola atendida por esse novo acordo. O novo acordo destina 132 bilhões de reais para reparação e compensação ao longo de 20 anos. Desse total, 100 bilhões de reais serão repassados para entes públicos para projetos ambientais e socioeconômicos, enquanto 32 bilhões de reais serão usados para recuperação ambiental e indenizações. A caravana do Rio Doce acontece até o dia 28 de março, seguindo o percurso de Mariana, em Minas Gerais, até a foz do Rio Doce, no Espírito Santo, com equipes para atender o público geral, povos indígenas e quilombolas, além de trabalhadores de atividades tradicionais e pescadores. De Brasília, Gisele Brasil. Você ouviu Direto do Planalto. O capacitismo machuca. Ele se manifesta através de piadas, de olhares de pena, de exclusão do mercado de trabalho e até na falta de acessibilidade. Se não tiver nenhuma pessoa com deficiência em algum espaço, alguma coisa tem de errada. Posso fazer de tudo, que posso, trabalhar no cinema e assim vai. O capacitismo é algo que é um processo lento da gente conseguir acabar com ele, mas que a gente precisa falar para que isso aconteça. E vamos continuar lutando por mais espaço e oportunidade. Precisamos ser vistos e ouvidos, porque capacidades e talentos temos muito. Junte-se a nós e seja uma pessoa anticapacitista e diga: estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Nós estamos aqui. A invisibilidade é o retrato do capacitismo. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Serviço.
Você aí já declarou o imposto de renda? Até às 10 da manhã de hoje a Receita Federal recebeu 4.354.000 declarações. A estimativa desse ano é receber mais de 46 milhões de declarações até o fim do prazo, que é 30 de maio. Tá longe ainda, né? Estamos tranquilos. Estamos esperando aí a pré-preenchida, né? Sai em abril agora. Vamos lá, as restituições vão ser pagas em 5 lotes, de maio a setembro. Idosos, pessoas com deficiência, professores e quem optar pelo Pix ou pela declaração pré-preenchida vão ter prioridade no recebimento. Os contribuintes podem acessar todos os detalhes e orientações na página do Meu Imposto de Renda, no site gov.br/receita. E os pagamentos do Bolsa Família seguem nesta sexta-feira, 28 de março. Os beneficiários com NIS de final 9 recebem o benefício nesta sexta. Vamos saber mais informações aí no Caixa Notícias. Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta sexta-feira, dia 28, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 9. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. E você conhece o programa Acredita no Primeiro Passo? A iniciativa apoia ações que incentivam a qualificação profissional e a inserção dos cidadãos no mundo do trabalho por meio do emprego e do empreendedorismo. E o novo apoiador do programa é o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Quem conta pra gente é a Érica Braz, no Boletim MDS. O Banco Interamericano de Desenvolvimento é o novo apoiador do Acredita no Primeiro Passo. O programa visa a inclusão socioeconômica de famílias inscritas no Cadastro Único por meio de qualificação profissional, apoio ao emprego e ao empreendedorismo. A parceria entre o BID e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome foi firmada nesta quarta-feira, 26 de março, no Chile. O acordo busca identificar projetos e ações que acelerem a inclusão social e que necessitem de apoio para a implementação. O ministro do MDS, Wellington Dias, celebrou a parceria e conta sobre outra agenda envolvendo o BID. É um dos principais colaboradores, apoiadores da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. E o Banco Interamericano fez um anúncio de aplicar 25 bilhões de dólares com os programas, as prioridades da Aliança Global, começando pela República Dominicana, o Haiti, e vamos também trabalhar parceria com o Brasil. A Aliança Global é uma iniciativa do governo brasileiro, criada no ano passado quando o país esteve à frente do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. O ministro Wellington Dias é o presidente do Conselho da Aliança Global, que tem como objetivo apoiar e acelerar os esforços para erradicar a fome e a pobreza em todo o mundo, colaborando com a Agenda 2030 da ONU. Além do BID, outras instituições financeiras, acadêmicas, organizações internacionais públicas e privadas e nações são integrantes da aliança, que já soma 172 membros. Reportagem Érica Braz.
Hoje, quinta-feira, dia 27, o Ministério da Cultura celebra o Dia Mundial do Teatro e também o Dia Nacional do Circo. Olha que legal, hein? 2 datas que enaltecem a importância das artes cênicas para a sociedade. São datas criadas para homenagear os profissionais que unem artes dramáticas, apresentações e música. E pensar que tem gente que nunca foi num teatro, né? O circo é mais popular, as pessoas até costumam ir. Tem gente que não vai mais ao circo porque nem sabe onde é que estão, mas tem que ficar atento, né? Porque o circo é móvel. Então hoje, quinta-feira, dia 27, o Ministério da Cultura celebrando aí o Dia Mundial do Teatro e o Dia Nacional do Circo. A presidente da Fundação Nacional de Artes, Maria Marighella, diz que nesse dia afirmamos a imaginação e o sensível das artes, na sua potência de inventar outros mundos e outros cenários. Que legal isso, né? É poesia pura. Então, celebramos criadores e criadoras de artes circenses e do teatro, linguagens da presença e de repertórios vivos em nossas subjetividades e memórias. Esse pessoal de cultura tem um linguajar rebuscado, né? Poético, né? Olha só, subjetividades e memórias. Tá legal. Mas o teatro e o circo fazem isso mesmo, né? Trabalham com a nossa subjetividade, ou seja, a nossa individualidade. Quem somos nós? Que sujeitos somos nós na sociedade? E memórias que temos, as lembranças que são construídas durante toda a vida. Tentei traduzir um pouquinho. Valeu, será? Acho que sim, né? Vamos lá, tá na hora. É hora de receber a editora-chefe do Brasil, da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, editora do Brasil, hein, Mariana? Tá demais hoje, hein, Luciano Seixas? Explicando todas as nossas subjetividades traduzidas pelo circo. Assim, de repente, ó. Lucão, eu venho trazer umas notícias um pouco mais objetivas. Objetivas, isso, é a Voz do Brasil, né? Olha, na Voz do Brasil de hoje a gente vai falar um pouco sobre toda a reformulação do SAMU, né? O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Hoje foram entregues mais 156 ambulâncias para o SAMU. Foram entregues para 114 municípios de 15 estados, pelo governo federal, mais precisamente pelo Ministério da Saúde. E com isso, Luciano, a cobertura do SAMU se aproxima a 90% da população do país. Lembrando, várias dezenas de cidades não tinham nenhuma ambulância, nenhuma ambulância do SAMU. Quem mora em cidades muito pequenas sabe a diferença que isso faz, né? E você precisar chamar um atendimento, ele tem que vir de outro município para atender. A meta, obviamente, é universalizar esse serviço de atendimento. Então, a gente deve ver aí novas entregas sendo feitas para conseguir chegar nessa universalização. Mas já expandiu, o SAMU já foi expandido até agora, cerca de 90% da população já está atendida. E vamos falar também, Luciano, na Voz do Brasil de hoje, da visita do presidente Lula à Ásia. O presidente saiu do Japão, encerrou a visita de Estado ao Japão, foi recebido lá pelo casal imperial do Japão, com pompas e circunstâncias, e agora chegou no Vietnã. O Vietnã, ele ocupa a 5ª posição entre os países de destino dos produtos do agronegócio brasileiro. Então, é um mercado consumidor muito importante. Cerca de 70% da soja importada pelo Vietnã vem do Brasil. Além disso, a gente fornece para eles carne suína, carne de frango, algodão. Então, também é uma visita muito importante para fortalecer ainda mais esse mercado consumidor. A gente tem na Voz do Brasil de hoje, Luciano, uma matéria fazendo um balanço da viagem para o Japão e uma matéria trazendo esse contexto sobre essa relação comercial com o Vietnã. E aí a gente explica um pouco do contexto, né, que a gente está vivendo, de maior protecionismo no mundo, alguns países aumentando a taxação sobre importação de produtos. Então, muito importante a gente sair por aí com o nosso portfólio debaixo do braço, vendendo produto brasileiro para outros países. E interessante, né, Mariana, que esse contato direto, pessoal, né, do presidente Lula com o líder daquele determinado país faz diferença, né? Não é só um negócio assim, né, um seminário, um workshop, uma carta de intenções. O líder indo lá conversando cara a cara com outro líder
dá um resultado mais efetivo, né? E é bom lembrar que o presidente também não vai sozinho, né, Luciano? Na comitiva dele vão parlamentares e vão empresários brasileiros que, ao chegar nesses países, se encontram também com autoridades e empresários de lá, e é aí que a negociação acontece. Então, uma visita de Estado como essa, ela ajuda a abrir portas, mas quem vai fazer a venda mesmo são os nossos produtores, são os nossos empresários que vão lá convencer sobre os nossos produtos. Tá certo. Então hoje, 19h, em todas as rádios do Brasil. Daqui a pouquinho eu e você, Luciano. Valeu, Mariana. Obrigado. E tá chegando ao fim o nosso assunto federal. Eu volto amanhã, sexta-feira, às 4h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.